Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vamos falar sobre Donald Trump. Sei que tenho muitos pedidos para Putin parte 2 e Safra. Não estão esquecidos, tudo o que me pedem nos comentários vai para a minha lista de conteúdo a criar. Vamos ter vídeos dedicados, Putin parte 2, já como presidente, e a vida do banqueiro Safra. Outros temas que queiram, ponham já nos comentários. Este vídeo sobre o Trump é a parte 1 sobre o Trump. Vai haver mais vídeos sobre a vida de Donald Trump. É importante subscreverem o canal e terem as notificações ativadas. Senão não veem as segundas partes. Não vão ver o vídeo do Safra, não vão ver o Putin parte 2, porque não subscreveram, não ativaram as notificações. Bom, vamos a isto. Donald Trump. A vida de Donald Trump. Como é que começou? Como é que um tipo destes, como é que a família dele se tornou uma família influente, rica? Como é que ele depois mais tarde chega a presidente? Parte 1. E como sempre, vamos começar umas gerações antes. Para mim é sempre importante perceber de onde é que não só a pessoa, mas o DNA. Aquele DNA vem de onde? Bom, quem era o avô de Donald Trump? Chamava-se Frederick Drumpf. Não é mal pronunciado, é Drumpf, com D e com um F no fim. Drumpf. Ele nasceu na Alemanha em 1869 e emigrou para os Estados Unidos em 1885, com 16 anos. Ok? Portanto, era alemão. O avô de Donald Trump era alemão. E reparem como esta malta destes vídeos que eu vou falando é com 16 anos, não é? Já vimos isso aonde? Vimos no Maxwell. Vimos no Putin a ir à sede do KGB com 16 anos. Vemos o avô a emigrar sozinho com 16 anos. Naqueles tempos, os rapazes faziam-se homens muito mais novos do que agora. Já tinham independências, já faziam coisas com 15, 16 anos. Dá para pensar para a malta dos mimimis sensíveis, não é? Miúdos naquela altura fazem mais do que homens de 40 anos hoje em dia. Bom, quando chegou aos Estados Unidos, o Trump não soava bem. Então mudou para Trump. Foi o avô que inventou o nome Trump. Primeira pessoa da família que adotou o nome Trump ao chegar aos Estados Unidos. A primeira coisa quando chegou foi para Nova Iorque, onde chegam os barcos que vinham da Alemanha, e começou a trabalhar em barbearias. Mas rapidamente identificou que havia a corrida do ouro do Klondike. O que é a corrida do ouro do Klondike? Entre 1896 e 1899, portanto 3 anos, quase 100 mil garimpeiros deslocaram-se para Klondike, no Canadá. Portanto, havia uma febre do ouro em que as pessoas iam para lá para garimpar e para apanharem ouro. E havia rumores que havia pessoas que ficavam ricas do nada. Era quase o cripto daquela altura. Era o cripto daquela altura. E a malta investia. Já ouviram aquele ditado que se diz que na corrida do ouro o que interessa não é garimpar, é vender as pás. Porque quem vende as pás ganha sempre. Foi isso que o avô do Trump fez. Quem vende as pás ganha sempre. A Binance ganha sempre, quer suba, quer desce, porque está a suportar as transações. O avô do Trump era uma espécie de Binance na altura. O que é que ele fazia? Foi para o Klondike e montou estabelecimentos que é uma espécie de um saloon dos filmes de cowboys. Ok? Que é o quê? É um misto de restaurante, bar, uma pensão e prostituição. Ao fim e ao cabo, estas 4 coisas que serviam os garimpeiros. Portanto, o garimpeiro está o dia todo a garimpar, obtém o ouro. Onde é que vai gastar o ouro? Vai gastar o ouro num salão. E o avô de Trump começou a ganhar dinheiro com isto. Imagino que os primeiros estabelecimentos, se calhar era ele, uma amiga, ou uma miúda que arranjava, e 2 garrafas, e depois aquilo ia-se desenvolvendo até começou a ter estabelecimentos que apoiavam estes garimpeiros. E durante estes 3 anos acabou por ganhar dinheiro. O dinheiro que ganhou, o que é que fez? Quando voltou a Nova Iorque, estava em Queens, que não é Manhattan, não é Nova Iorque, tem várias áreas. Para além de Manhattan, ele estava em Queens. Por exemplo, podíamos falar em Brooklyn também, mas ele estava em Queens. E aí começou a investir em terrenos. As suas poupanças. Esses terrenos foram valorizando. Terrenos, pequenos apartamentos, coisas assim.
O avô de Donald Trump morreu em 1918 com 49 anos, portanto morreu cedo. O pai do Donald Trump tinha 13 anos. Chamava-se Fred. Portanto, ele aos 13 anos já não tinha pai e ficou a viver com a mãe. A mãe tinha uma posição relativamente confortável porque herdou do marido terrenos, apartamentos que foram comprados com esse negócio de prostituição e tudo mais. Reparem aqui um paralelo. Quem é que depois foi abrir casinos? Epá, os casinos e um saloon é uma diferença de escala, porque é mais ou menos a mesma coisa. É bares, é diversão, é prostituição, é mais ou menos a mesma coisa. Um casino em Atlantic City é mais ou menos a mesma coisa que um saloon. Vejam como as coisas na vida das pessoas vão buscar as gerações anteriores. Epá, se observarem até na vossa própria vida, vão ver traços que vêm dos pais e dos avós. Vão ver. É consistente. Eu vejo isso em mim próprio e vejo nas histórias que estudo e que conto. Portanto, o avô vinha desse mundo dos saloons, o Donald Trump mais à frente, não me quero desviar da história, vai abrir casinos. Mas é a mesma coisa noutra escala. Bom, o pai tinha 13 anos, o pai do Donald Trump tinha 13 anos, portanto não podia mexer nos negócios. A mãe tinha algum capital que vinha desses negócios, dos saloons, e viviam confortavelmente, classe média. O que é que acontece? Entretanto, vem a Grande Depressão. 29-39, 10 anos de crash económico nos Estados Unidos. O que é que acontece? Quando há um crash económico, as propriedades desvalorizam, não é? Desvalorizam, há desemprego, muita malta não pagava a renda, portanto, apartamentos alugados começavam a desvalorizar. Os Trumps tinham algum capital, algumas poupanças, e, portanto, nestes momentos, quem tem capital tem oportunidades, porque as coisas estão mais baratas. E então este Fred, com a ajuda da mãe, reparem outro paralelo, o pai com a ajuda da mãe. O próprio Trump, toda a gente diz e comenta que ele só teve sucesso porque teve a ajuda do pai. Já vamos ver que não é assim. Mas reparem o paralelo. Era uma família em que as gerações se ajudaram umas às outras. O pai do Trump beneficiou do capital da avó do Trump. E o próprio Trump beneficiou, pois mais à frente vamos ver, um pouco do capital do pai e do prestígio do pai. Bom, durante a Grande Depressão, havia oportunidades para comprar coisas para quem tivesse capital, porque nós queremos comprar quando as coisas estão baratas, não é quando toda a gente quer comprar. A lógica de um negócio é comprar quando os outros não querem comprar. Quando ninguém quer comprar é que alguém pode comprar barato. Foi o que aconteceu. Então eles começaram a comprar terrenos desvalorizados e conseguiam até fazer pequena construção sem grande financiamento bancário. Portanto, quando ninguém conseguia obter empréstimos porque estava tudo a colapsar, eles tinham capital para começar a desenvolver as obras. E tinham elevadíssimo poder negocial sobre fornecedores. Imaginem, empresas de construção, canalizadores, carpinteiros, pintores, não tinham nada para fazer. De repente aparece um tipo que tem dinheiro e que diz: olha, vou construir aqui uma casa, vou construir um prédio. Pá, mas podias espremê-los porque aí não baixas o preço, tenho aqui mais 30 que estão desempregados. E portanto ele conseguia não só ter capital, como construir barato. Comprava os terrenos baratos, comprava os materiais baratos e contratava pessoas que estavam no desemprego e na miséria profunda. É preciso ver que a Grande Depressão é mesmo uma Grande Depressão, é o colapso total económico. E portanto começaram a expandir o seu império imobiliário, mas naquela zona de Queens, não estamos a falar no topo dos Estados Unidos. É uma área desfavorecida e naquela altura ainda mais, hoje em dia menos, mas naquela altura super desfavorecidas. Eles viviam no bairro da Jamaica, chamava-se mesmo assim, bairro da Jamaica em Queens. Em 1934, o presidente Roosevelt criou uma coisa que era FHA. O que é isto? Federal Housing Administration. Federal Housing Administration. O que é que o governo queria fazer? O governo dizia assim: há a Grande Depressão. As pessoas não têm casas. As pessoas... Olha, quase que parece aqui em Portugal hoje em dia que as pessoas não conseguem comprar uma casa. Porque está tudo caríssimo. Naquela altura, comparativamente, as pessoas estavam todas desempregadas. E então o governo tentou criar esta organização FHA para promover a criação de construção barata, de casas baratas que as pessoas pudessem comprar. Portanto, mais construção e barato para as pessoas poderem comprar.
Então como é que o governo fazia isso? O governo, esta agência do governo, garantia os empréstimos aos construtores para construírem habitação popular. E, portanto, dizia, vais construir este prédio, ninguém te financia. Ok, o governo dá garantias para o banco te financiar. Estes tipos já estavam a construir, é preciso perceber, eles neste momento já estavam a construir. E quando aparece isto, eles estavam na crista da onda e são empurrados para a frente, parece um surfista. Já estavam lá e de repente a onda empurrou-os. E então começaram a ter financiamentos sem risco nenhum. É preciso perceber isto. Se eles não pagassem, o governo é que paga. Não tinham que dar garantias, não tinham que dar nada, desde que construíssem casas baratas. O que é que o pai do Trump começou a fazer? Ele inflava os orçamentos. Ele inflava os orçamentos de construção. Já vou explicar exatamente como. Ele inflava os orçamentos de construção. Porque como o empréstimo era garantido, aquele dinheiro vinha para pagar a construção. Mas ele ia-te pôr um markup, isto eram os custos, ele punha uma parte em cima dos custos. Essa parte ficava logo para ele. Portanto, ele só a construir já ficava com uma parte. Como é que ele fazia isso? Criava outras empresas meias escondidas que alugavam equipamentos de construção, escavadoras, guindastras, não sei o quê, e que sobrefaturavam isso. Então o empréstimo estava a inchar outras empresas da Trump Organization. Ok? E isso permitia que, em vez de um negócio típico de construção em que investimos à cabeça para depois, durante anos, cobrar rendas, por exemplo, ou esperar até vender a casa, ele punha o lucro logo à cabeça. Tirava logo, durante a construção, o lucro já estava no bolso. Vamos dizer assim, epá, está bem, mas entretanto não tinha que pagar esse empréstimo mais à frente. Claro, tinha que pagar. E ia pagar, porque aquilo estava tudo alugado. Mas entretanto o dinheiro já estava no bolso dele. É muito melhor ter o dinheiro já do que ter o dinheiro depois. Ok? E assim, epá, começou a ter muita liquidez. Reparem que ele de repente, ele já tinha liquidez acima do normal. De repente o pai dele tinha muito mais liquidez que vinha destes empréstimos. E então começou a construir centenas de casas e pequenos prédios em Queens e Brooklyn. Portanto, bairros que não são Manhattan, que são mais desfavorecidos. Isto é uma espécie, é quase uma espécie de um Ponzi, porque quanto mais constrói, mal ele decide que vai construir, entra logo aquele markup, logo à cabeça. Depois ele mais à frente vai ter que devolver ao pagar os empréstimos. Isto estava a correr bem e passou a correr ainda muito melhor. Estamos a aprender como é que os gajos ficaram ricos. Estão a perceber? Estamos a aprender como é que os gajos ficaram ricos. A partir da Segunda Guerra, e claro, agora só abrindo um pouco, há rumores fortíssimos, ele chegou a ser investigado e diria quase acusado de que os construtores, os vários construtores que participavam neste sistema da FHA corrompiam os agentes da FHA. E, portanto, há evidências de que a malta que trabalhava nesta Federal Housing Administration tinha condições de vida normais para um funcionário do governo. Porquê? Porque eles queriam submeter um projeto e aquilo era aprovado. Quando era aprovado, saiu uma cartinha do governo a dizer garantimos um empréstimo de 5 milhões de dólares para construir e não sei o quê. Ele ia ao banco, 5 milhões de dólares no bolso. Vejam, pois claro que tinha que construir, não é? Não podia ir comprar um barco, mas vem realmente o incentivo a ter uma relação fortíssima com os decisores desta FHA. E chegou mesmo a ser investigado, processado e tudo mais. A partir da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Portanto, a Segunda Guerra Mundial é de 39-45. Durante 3 décadas, entre 1940 e 1970, o governo alargou este programa. Para quê? Para apoiar toda a indústria de defesa. Soldados, famílias dos soldados, gente que trabalhava na indústria de construção de armamento, tinham acesso a casas a preço favorável. Portanto, estão a ver que a mina estava-se a alargar. E como é que tinham acesso?
O governo já financiava a construção. Mas o soldado volta da guerra não tem dinheiro. O governo garantia-lhe a renda. Dizia assim, este tipo, se não pagar a renda, o governo paga. Total ou parcialmente. Havia os dois modelos. Havia pessoas que conseguiam, por exemplo, garantias de 50%. Havia pessoas que garantiam de 100%. Então o que é que isto... Reparem o que é que está a acontecer ao pai do Trump. Ele já tinha os empréstimos sem dar garantias nenhumas. E agora tinha as rendas garantidas. Não há o cenário do gajo não paga a renda. Se ele não paga, ele ia ao governo e dizia, está aqui, podes pagar. Ele tinha os dois lados garantidos. Tinha os custos garantidos. Tirava logo um markup para ele com a tal sobrevalorização. E agora tinha os próprios inquilinos com rendas garantidas. Vejam a mina. E o que é que eles faziam? E também é engraçado isto. Tem aqui detalhes engraçados, que é... O governo dizia assim, olha, nós garantimos isto tudo, mas você compromete-se que vai ter uma margem de lucro pequena, por exemplo, 6 a 7% ao ano sobre o investimento. Mas como ele já tinha posto um markup em cima, que era o verdadeiro lucro dele, ainda ia ganhar mais 6% sobre o markup. Ou seja, criava um incentivo aos custos serem o maior possível. Porque recebia logo no empréstimo e depois ainda tinha 6% sobre os custos inflados. E tinha um incentivo enorme que os tais administradores, diretores da tal FHA não olhassem com muita atenção para os orçamentos e não começassem a perguntar como é que uma escavadora custa não sei quanto por dia. Portanto, tinha financiamento garantido e rendas sem risco. Há rumores fortíssimos de corrupção, não só do Trump, atenção. Também é importante perceber que quem se movimenta nesta altura, nestes anos 40, 50 e antes, que ele já vinha de antes, no mundo da construção, tinham que ser pessoas com capacidade de lidar com a máfia. Porquê? Porque quando começas a ter um negócio de resultados anormais, não demora muito tempo a aparecer lá um italiano. Olha, sei que vai haver uma greve, que os seus construtores, os seus trabalhadores amanhã não vêm, mas eu talvez possa resolver isso. Que é ao contrário, não é? Se não pagares vai haver uma greve. Ou se não pagares amanhã não te entregam o cimento. Aquele caminhão que vinha trazer o cimento vai ter um furo, não é? E portanto tinha que ser alguém que não é propriamente um tipo soft, porque tem que lidar com estes tipos do governo e com esquemas possivelmente de corrupção, mas também tem que lidar com a máfia. E vemos que até na construção da Trump Tower mais à frente há temas de máfia. Era normal na altura, vê-se muito até nos filmes de máfia, os tipos, os sindicatos, por exemplo, controlarem os sindicatos, controlarem os caminhões. Porquê que era importante controlarem, por exemplo, os camionistas? Porque eles podiam paralisar qualquer empresa. Imaginem qualquer empresa dizerem assim, camionistas não entregam nada a este tipo. A máfia dizer, aquela empresa deixa de ter fornecimentos. Um supermercado deixava de ter estoques. Uma construtora deixava de ter cimento. É isto que estamos a dizer. E, portanto, era preciso saber lidar com isto. Donald Trump nasceu em 1946, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, e entra neste cenário. Entra, bebê, neste cenário. Ele, desde muito jovem... Primeiro, quem era a família dele? A mãe de Trump era escocesa. De origem escocesa. Nasceu na Escócia mesmo, não é? Nasceu nos Estados Unidos descendente de escoceses. Nasceu na Escócia. E também muito jovem, portanto, tinha 18 anos. Tinha 18 anos, mesmo as senhoras, estão a ver? E emigrou para os Estados Unidos, da Escócia para os Estados Unidos. Acho que engraçado, a Escócia foi onde o golfe foi inventado. O Trump joga muito bem golfe e joga golfe com regularidade. Será que vem das ligações, esse gosto? Pode vir das ligações históricas familiares, não sei. Mas é engraçado, a mãe era escocesa. Tiveram os pais do Trump, tiveram 5 filhos. O Trump não é filho único, tiveram 5 filhos. Porquê é que é importante também perceber que têm 5 filhos? Porque assim, o gajo também era filho de gajos ricos. Também, mas os outros 4 irmãos também eram. Os outros 4 irmãos também eram. E quantas pessoas são filhas de pessoas ricas e não chegam ao presidente dos Estados Unidos e não chegam a terem impérios empresariais? Portanto, é importante não querer desvalorizar, porque ao quererem a simplicidade de desvalorizar tudo, deixam de aprender. É muito mais interessante tentar perceber, para além desse simplismo de dizer o gajo era filho de pessoas ricas. Portanto, ele tinha outros 4 irmãos, eram 5. Era uma Mary Ann, que era a mais velha. Depois é o Fred Jr.,
que tornou-se piloto de aviões, não tinha jeito nenhum para os negócios, tornou-se alcoólico e era muito enxovalhado quer pelos pais, quer pelo próprio Donald Trump. Porque a Marianne, se calhar, era rapariga, era mulher, quer dizer, para os brasileiros, atenção, em Portugal nós dizemos rapariga, mas significa menina. Era menina, se calhar, desculpavam. Mas depois o outro a seguir, o rapaz, já era o Fred Jr., que não tinha jeito para os negócios, não se dedicava aos negócios, não tinha aquele gosto que o pai dele tinha, aquela agressividade, não é? E tornou-se piloto de avião e acabou por morrer de alcoolismo. Outra senhora, Elizabeth, o Donald Trump é o quarto, portanto havia 3 mais velhos do que ele é o quarto, e depois o quinto é o Robert, que se tornou empregado do próprio Donald Trump, na Trump Organization. É preciso terem 5 filhos, o Trump é o quarto, nem sequer é do género o filho mais velho que herdou tudo. É o quarto, havia outros mais velhos, não é? E portanto ele tinha esta estrutura familiar. E começou desde novo, o pai gostava de levar os filhos a fazer uma coisa que ele chamava Making the Rounds, que é o quê? O pai é uma espécie de um operacional da construção, então tem que sair do escritório, tem que ir ver aos sites de construção, falar com os trabalhadores, estão a trabalhar, estão a instalar, como é que está a qualidade das coisas, não é? Negociações com fornecedores pesadas, apertar com o fornecedor, obter descontos, reuniões com os mafiosos, uma parte chata que é os despejos, não é? A pessoa não paga a renda, vai ser despejada. Imaginem um miúdo de 10 anos assistir uma família com bebés ao colo a serem despejados porque não pagaram a renda. Isso marca. E depois ou a pessoa tem estrutura, tipo Donald Trump, e aguenta e ainda se torna mais rijo, ou não tem como os outros e não querem estar a ver aquilo e não querem ter nada a ver com os negócios do pai. Não é fácil, é um negócio que é pesado. Ainda por cima estamos a falar em Queens, famílias desfavorecidas que se os punham na rua naquela noite nem tinham onde dormir. E, portanto, há relatos do Trump, criança, ir com o pai, com capangas, a tirarem as coisas das pessoas janela fora e porem as pessoas na rua ao pontapé com bebés a chorar, com tudo. E ele com 8, 10 anos a assistir a isto. E isso vai formando uma personalidade que ou parte ou torna-se à prova de bala. Portanto, estamos a perceber de onde ele vem. Acho que é importante perceber isto. E portanto isto mostra que não basta ser herdeiro, não é? Porque pode ser herdeiro, mas à segunda vez que vê uma mãe a chorar sem, com o bebê ao colo, a ser posta na rua pelos capangas, quebra, não é? Como aconteceu ao irmão, não é? E portanto os pais começam a perceber que dos 5 filhos, ou o pai principalmente, não é? Começa a perceber que dos 5 filhos só há um, que era o Donald, é que tinha a agressividade e aquele sangue frio para um negócio de construção. Lidar com mafiosos, lidar com fornecedores, pôr pessoas na rua, políticos corruptos. Então o que é que ele faz? Quando o Donald Trump faz 13 anos, dos 13 aos 18, vai interno para a Academia Militar de Nova Iorque. Okay? E estamos a perceber que, naquele tempo, por exemplo, até em escolas normais, era normal uma certa brutalidade sobre crianças, reguadas, por exemplo. E imaginem a versão disto na Academia Militar. Era a brutalidade total, pressão constante, só interessava a ganhar. Quem não ganhava nos desportos era tipo arrasado pelos outros. Por exemplo, uma coisa engraçada, o bullying era incentivado. Enquanto hoje em dia o bullying é visto como há um problema de bullying na escola X, o menino Y foi abusado pelos outros. Naquela altura, na escola militar, era incentivado. Eles queriam literalmente que os mais potentes, os mais agressivos, esmagassem os mais fracos para eles saírem da escola. E eles ou começavam a ser duros, ou saíam da escola a chorar e iam-se embora e pediam aos pais para os tirar de lá. E os oficiais, os professores, aplaudiam isso, incentivavam essa brutalidade uns com os outros, e o bullying naquela altura era uma coisa positiva, é engraçado. Era visto como algo que desenvolvia os rapazes para se tornarem mais fortes. Hoje em dia é, cuidado, não, porque vai ficar traumatizado, porque está triste, porque está não sei o quê. Não estou a dizer que uma coisa está certa ou outra, não gosto disso do bullying, nem gosto da agressividade com crianças, sinceramente. Mas é engraçado perceber, é giro perceber a mudança cultural. A mudança cultural. Também é engraçado perceber, o pai dele era já rico, bastante rico. Viviam em Queens, no bairro da Jamaica.
Isto comparado com milionários de hoje em dia, com jatos, com barcos, com não sei o quê, eram outros tempos. Faz lembrar o Warren Buffett a viver em Omaha. Olha, vídeo sobre Warren Buffett. Comentários. Vídeo sobre Warren Buffett. Pá, tenho muita coisa para dizer. Já disse bastante no passado. Mas um vídeo biográfico com este nível de detalhe acho que é interessante. Percebemos exatamente como é que o Warren Buffett foi. Mas é um exemplo. O Warren Buffett viver em humildade. O pai do Trump não é comparável com o Warren Buffett, obviamente. Não era um empresário da construção, não era uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Ou do mundo até. Mas viviam de forma... Viviam entre advogados e médicos. Vamos dizer assim. Classe média alta. Entre advogados e médicos. Não havia private jet, não havia barcos, não havia nada disto, não havia palácios, não havia nada disto. E, portanto, os tempos mudaram. Hoje em dia, quem tem dinheiro usa o dinheiro. Naquela altura eram todos muito mais prudentes, tudo muito mais reservado. E, portanto, o Trump teve 5 anos nesta escola de ou vai ou racha. Uma escola de brutalidade, academia militar, exercício físico permanente, pressão, bullying, professores brutais com os alunos, ordem, hierarquia. Vêem a personalidade dele de onde é que vem? O estatuto do mais forte, o ganhar, tudo isto vem daqui. Mais o pai dele também é autoritário. Depois disso, ele foi para a universidade e primeiro entrou numa universidade assim um bocadinho ali na região de Nova Iorque, mais de segunda linha, que é a Fordham University, mas depois conseguiu uma transferência para a Wharton School. Wharton School já é a Ivy League, já é uma das melhores universidades do mundo, na Pensilvânia, ok? E em 1968 licenciou-se em Economia, depois com um Major em Real Estate já, pela Wharton School. É preciso dizer, Wharton School é top, é muito bom. É muito bom. É uma universidade de topo. E foi trabalhar com o pai, mas em 1971 mudou-se para Manhattan. Portanto, ele a partir do momento que acabou a universidade, ele ainda foi trabalhar com o pai, mas já não queria estar em Queens, bairro da Jamaica. Já queria estar no centro do planeta Terra, que é Manhattan, que é a minha cidade preferida. Eu adoro aquilo. Eu adoro aquilo. É mesmo o centro de tudo. É mesmo o centro de tudo. E, portanto, mudou de Queens, bairro da Jamaica, para Manhattan. Temporariamente, era um miúdo, acabado de sair da universidade, não é? Não estava como está hoje. Usou um apartamento que era propriedade da Trump Organization, do pai, não é? Portanto, um apartamento semi-degradado, numa zona menos boa, que eles usavam... É sempre o mesmo negócio, é alugar rendas baratas e isso tudo. Usou isso, ainda como miúdo, mas rapidamente... conseguiu mudar para um apartamento no Upper East Side. No Upper East Side é um dos melhores bairros de Nova Iorque. É o melhor, é o topo. É o topo de Nova Iorque, Old Money, portanto, é do lado leste do Central Park. Upper East Side significa na parte norte de Manhattan, leste. Upper é norte, leste do Central Park. Portanto, claro que isto não é com... não ganhou esse dinheiro rapidamente, não é? Isto é com ajudas do pai ou coisas assim. Portanto, teve aqui um impulso inicial que lhe permitia estar em Manhattan sem ser um miserável. Portanto, ele estava em Manhattan com 20 e poucos anos e já vivia no Upper East Side num apartamento, não devia ser muito grande, mas estava já num sítio em condições. Condições não, do melhor que há em Manhattan. No bairro. E é engraçado que ele fazia commuting ao contrário dos outros. Enquanto os outros vinham de Queens e de Brooklyn para trabalhar em Manhattan, ele vivia em Manhattan e ia trabalhar em Queens. É engraçado, pá. Fazia o caminho ao contrário. Entretanto, corria a Guerra do Vietnã. Não é? A Guerra do Vietnã foi entre 1955 e 1975. O Donald Trump não foi. 4 vezes foi chamado e 4 vezes foi libertado porque estava em Wharton. E, portanto, como estava numa das melhores escolas dos Estados Unidos, isto também havia cá em Portugal, por exemplo, na Guerra Colonial. Se tivesse um aluno super top de uma universidade das melhores portuguesas, podia ter uma escusa, não é? Para acabar o curso, porque era considerado uma perda de tempo ir combater quando podia estar a acabar. Portanto, como ele estava em Wharton e se safou 4 vezes de ir para o Vietnã. A 5ª vez que foi chamado, ele já tinha acabado Wharton e quando foi chamado apareceu
um problema de saúde identificado por um médico que o impediu e que foi aceite pelos tipos do recrutamento militar como incapacidade para o combate. Há aqui também rumores de que o pai pagou a um médico e pagou se calhar aos tipos. O pai era especialista em corrupção, basicamente. Pá, é a conclusão que eu chego. Era especialista em corrupção, mas se calhar com muitos empresários daquela altura ligados com construção. E o filho não foi. Portanto, apareceu um problema. Fui ver, outros casos de pessoas top que não foram. Por exemplo, o Bill Clinton também não foi. Portanto, havia pessoas que se conseguiam safar do inferno do Vietnã. Ele, entretanto, estava no Upper East Side, porreiro, 20 e poucos anos, um apartamento porreiro num dos melhores bairros de Manhattan, e decidiu que não conhecia ninguém. Reparam, eles eram de Queens. Ele ali em Manhattan não conhecia ninguém. Tinha dinheiro para ter um apartamento bom, não sei se alugado, se comprado, mas não conhecia ninguém. Então qual foi a estratégia que ele fez? É giro. Ele foi começar a sair à noite nos melhores lugares. E então havia o Le Club, que era members only, e até há uma história engraçada para dele ligar para lá e dizer que se chama Donald Trump e completar a membership, para dele pressionar e conseguir a membership só pela vontade dele. Portanto, aquilo era só para membros, não podia alguém chegar lá à porta e entrar. Tinha que ser o cartão da casa. E ele conseguiu isso. E o outro era o 21, o 21, que eram restaurantes, bares, discotecas, ambos. Okay? E ele começa a sair, embora não bebesse, ele decide, estes dois sítios são top, tudo o que é aqui da elite Manhattan vai sair à noite aí, tem miúdas giras, que era uma coisa que ele gostava, ele não bebia, mas gostava de miúdas, portanto, porreiro, ia buscar isso, ia descontrair no outro lado, e começa a frequentar. A estratégia funciona, porque ele começa mesmo a conhecer pessoas influentes. Ele ia lá, metia conversa, tinha charme, não sei o que, começa a conhecer pessoas influentes. Portanto, se calhar, alguns estão a ver, podem ver, para que sair à noite, se for no sítio certo, até faz sentido, não é? Ir beber imperiais e comer tramoços para um sítio onde os outros todos estão lá, não acrescentam nada, se calhar não. Mas ir aos melhores sítios, acrescenta. E há outras histórias que eu hei de contar de outras pessoas que é exatamente... Olha, quando eu falar no Safra, se calhar vou tocar neste assunto. Quando eu falar no Safra, se calhar vou tocar neste assunto. Uma nota mental. A importância de, desde novo, ir a sítios top. Perceber o ambiente. Começar a cumprimentar as pessoas. Ver e ser visto. Bom, quem é que ele conhece? Conhece o advogado Roy Cohn. Okay? Roy Cohn era um advogado top em Manhattan. Advogado e lobista, não é? Com ligações também a políticos. E ruthless. Portanto, um advogado conhecido por destruir... em qualquer processo, atacar o outro lado com uma violência, com uma agressividade jurídica, não é física, mas jurídica, que quase que paralisava o outro lado. Metes-me um processo assim, levas com 3 processos de valor gigante, com difamações, com anúncios nos jornais, com publicidade que destrói a tua imagem. Para ter este género de advogado agressivo, um pitbull, uma espécie de um pitbull. O que é que esta relação com o Roy Cohn lhe trouxe? Acesso social, porque este tipo conhecia toda a gente. Reparem, o Trump não conhecia ninguém. Este conhecia toda a gente que contava. Acesso social em Manhattan. Conexões políticas, não só em Manhattan, mas nos Estados Unidos todos. Já vamos ver quem é que o Roy Cohn era próximo. E mentoria. E o Roy Cohn é que lhe ensina. Aqui em Manhattan não dá para tentar seduzir pela simpatia. Tem que ser agressividade, atacar e toda a gente saber. Metem-se comigo, levam. E o Roy Cohn ensina-lhe isto. Nunca pedir desculpa, nunca renderes, atacar sempre. É o que o Roy Cohn lhe diz. E isso vai entrando, ele vai percebendo, ok, já não estou na zona da classe média, estou na zona do topo, aqui não posso brincar. Aqui tem que ser em cima da jogada e com muita agressividade. Estar próximo do Roy Cohn, que é que significa ser cliente do Roy Cohn, porque não é possível estar próximo do Roy Cohn, é pagar ao Roy Cohn para o proteger, dava-lhe isto, dava também proteção e intimidação. As pessoas sabiam, metem-se com o Trump, é um miúdo de 20 e poucos anos, mas ele atiça-lhes o pitbull. Se metem comigo, levam com o pitbull em cima. Esta relação durou até que o Roy Cohn depois ficou doente com SIDA e o Donald Trump afastou-se. O Roy Cohn era homossexual, mas ao mesmo tempo era próximo de meios conservadores. É engraçado porque estas coisas assim, quase dissonância cognitiva, um bocado isto, há tipo, o comportamento não corresponde àquilo que a pessoa pensa e é. Bom,
De quem é que este Roy Cohn era próximo? Senador Joseph McCarthy. Já falámos do McCarthy em vídeos anteriores. Quando é que falámos? No vídeo do Magnitsky, o pai do Bill Browder, o tal matemático que era o pai do Bill Browder, investidor, foi perseguido por ser filho de um comunista, por este McCarthy. Portanto, este senador McCarthy falámos nos vídeos anteriores. Aliás, aproveito para dizer, epá, quem gosta destes vídeos, nos vídeos anteriores, epá, há vídeos fantásticos sobre o Epstein, sobre o tema Magnitsky, têm que ir ver, epá, são vídeos fantásticos, cheios de informação. Se gostam, vejam os vídeos anteriores. Portanto, era próximo deste senador Joseph McCarthy. Era próximo do J. Edgar Hoover. Olha, J. Edgar Hoover é um vídeo também. Ponham nos comentários se quiserem. Foi o tipo que fundou o FBI. E, portanto, é a história da fundação do FBI. J. Edgar Hoover. Interessantíssimo. Pá, isto é um vídeo também de 1 hora bem passada, cheio de detalhes. E próximo de outro que também dá um mega vídeo, que é o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. E, portanto, este Roy Cohn, o que é que lhe trazia? Trazia-lhe o Nixon, presidente dos Estados Unidos, trazia-lhe o J. Edgar Hoover, presidente do FBI, que é a Polícia de Investigação dos Estados Unidos, e do senador McCarthy, que perseguiu os comunistas. E, portanto, entre outros, este Roy Cohn era completamente ligado, super agressivo, era mesmo um cão de guarda a sério para um empresário. E agora imaginem, estamos a falar de um Trump que não é o Trump de hoje em dia, é o Trump com 20 e poucos anos. Estava metido com isto. Epá, não é possível chegar onde chegou. Isto não é o pai, isto não é nada. O pai era de Queens, não tinha nada a ver com esta gente. O pai não tinha acesso a esta gente. Isto é ele, com 20 e poucos anos, a construir a sua network. Claro que é muito mais fácil vivendo num apartamento no Upper East Side e tendo dinheiro para ser membro do Le Club e para sair à noite e ir jantar ao 21. É verdade. Epá, mas quantas pessoas têm dinheiro e não fazem nada com isso? E, portanto, reparem, aquilo que ele tinha visto com o pai a lidar com políticos de Queens, estava ele agora a começar a fazer ao mais alto nível dos Estados Unidos e em Manhattan. Mas ele ainda estava ligado aos negócios do pai lá em Queens, não é? Até que decide começar a fazer as suas coisas. E o que é que ele decide? Vai ter que fazer jogadas que tenham dimensão, não é? Tudo o que ele faz é com dimensão. É engraçado perceber isto. A pequena coisa, ganhar 10 mil euros, 20 mil euros, não é aqui. É jogadas grandes que ele tenta sempre fazer. E tem a capacidade para pôr muitos meses ou até anos a montar essas jogadas. E vamos ver jogadas brutais que ele vai fazer desde super novo. Está com 20 e poucos anos em Manhattan. Bom, o que é que ele começa a perceber? Eu, se quiser, em vez de fazer coisas em Queens, fazer em Manhattan, há um problema. É que em Manhattan não há terrenos. Em Manhattan, se forem a Manhattan, vão ver. É tudo cheio, prédios por todo lado. Não há um terreno vazio, porque qualquer terreno já foi vendido ou comprado. Pronto, acabou. E o que é que ele começa a pensar? Se não há terrenos, então eu tenho que descobrir quem é que é dono de terrenos ou de prédios que os queira vender, e só podem ser organizações grandes. E então descobre que havia uma empresa ferroviária falida, que era a Penn Central, que tinha terrenos em Manhattan avaliados em 100 milhões de dólares. Ok? E aquilo estava com os tipos que geriam a falência, portanto, o gestor da falência, não é? O gestor da falência é um contacto interessante. Porquê? Porque está a gerir uma coisa que não é dele. Porque se for dele, vai proteger. Se não é dele, ele tem que gerir. Então o Trump torna-se amigo do gestor de falência desta Penn Central. Amigo, imaginemos o que é que são estas conversas, não é? Muitos jantares lá no Le Club. Muitos jantares lá no clube. Enquanto lavavam as vistas, iam cozinhando. E então, imagino que no Le Club e no 21, lavar as vistas era mesmo lavar as vistas a 100%. Bom, outros tempos, mas isto também continua a existir hoje. Então o que é que o Trump conseguiu? E agora vamos ver uma estrutura de um negócio que ele repete outras vezes e que vamos perceber a maneira dele pensar. Portanto, o terreno valia 100 milhões de dólares. Ele conseguiu direitos exclusivos para comprar o terreno
direitos válidos durante 3 anos por 28 milhões de dólares. Portanto, sem pagar nada. Isto é igual a um contrato promessa, compra e venda com 0 sinal. Em que o outro lado promete-lhe vender, mas ele não garante nada. E promete-lhe vender uma coisa de 100 milhões por 28. Este papel quanto é que vale? 72. 100 menos 28, 72. Não é? Qualquer pessoa que quisesse comprar o terreno por 100, preferia dar 70 ao Donald Trump por este papel. E portanto o que é que ele descobre? Que é possível criar um papel que para o gestor de falência custa 0. É literalmente da tilógrafa. Escar, tal. Contrato de promessa, compra e venda. Prometemos vender ao Sr. Donald Trump, Trump Organization, blá 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 blá, o terreno no sítio X por 28 milhões de dólares. Depois o gestor da falência até pode dizer, olha, está a ver o meu trabalho bem feito. Isto estava aqui parado, vem aí 28 milhões de dólares pela frente. Estamos a progredir, isto depois vai passar aos credores. Os credores querem receber alguma coisa, também ficam contentes. Mas entretanto aquela folha, em potência, vale 72 milhões de dólares. O que é que ele fez? Vendeu a folha. Não é? E portanto o primeiro negócio dele é vender um contrato. Obteve um contrato, estou a chamar promessa, compra e venda para perceberem melhor, não é? Mas é um direito de compra preferencial no qual ele não teve que pagar para ter isso. Teve que prometer que ia investir, blá blá blá. Ok? Pegou nisso e vendeu a outro investidor. É preciso perceber, não sabe o valor da venda desse papel, mas em potência é 100 milhões menos 28, ou seja, é 72 milhões. É disto que estamos a falar. E isto mostra o impacto das relações com a pessoa certa. Não teve que me pôr um tijolo, não teve que alugar uma escavadora, não teve que ter um arquiteto, não teve que fazer nada. Quando o contrato estava assinado, todo o valor do contrato era aquela folha de papel. Não era preciso trabalhar mais, estava feito. Agora é encontrar um gajo que era aquele terreno. Portanto, a folha de papel vale no máximo 72 milhões, que acima disso o tipo foi comprar direto dos 100, não é? Bom, está claro. Primeiro negócio dele, vender uma folha de papel, vender um contrato. E ao mesmo tempo, imaginamos nós, só assim se compreende, ganhou um grande amigo que era o gestor da Penn Central, ok? Da tal companhia ferroviária falida. O gestor da falência. Provavelmente ficaram mesmo extremamente amigos. Percebem o que eu quero dizer? Qual foi o segundo negócio? Portanto, ele estava a começar a ultrapassar o pai. Estamos a ver o que estamos a dizer. O pai andava ali a cobrar rendas aos miseráveis. Ele estava em Manhattan a vender contratos por dezenas de milhões de dólares. Vejam isto quando dizem assim, pá, mas é o pai. Não, isto não há dinheiro aqui. O que há é uma aura de empresário, que ele conseguia criar uma imagem de empresário por andar nos clubes, por viver na morada certa, por não sei o quê, por ser alto, por ser atlético, por vir de Wharton. Reparem que tudo isto é só imagem, não é? Ele não teve que pagar para ter o contrato. É só imagem. Bom, portanto, em potência, quase qualquer um podia fazer aquilo. Claro que é preciso ter dinheiro para andar meses a namorar o outro tipo, namorar entre aspas, não é? Mas arranjar forma de conversar com ele sobre como criarem valor em conjunto, vou-lhe chamar assim. Bom, segundo negócio. Segundo grande negócio. Portanto, o tipo estava mesmo rapidamente a deixar de ser o filho do pai. Estava a ser ele próprio um protagonista. Bom, segundo negócio do Donald. Commodore Hotel. Ok? Commodore Hotel. O que é o Commodore Hotel? Era um hotel que tinha tido muita relevância no passado em Manhattan. Um hotel importante em Manhattan, mas que tinha ficado decrépito. Lá com as grandes depressões e não sei o que, aquilo estava meio falido, estava a ficar decrépito. Sucede que o dono desse hotel era quem? Penn Central. Os mesmos do contrato. Quando resulta uma vez, vai resultar 2 vezes. Não há 2 sem 3, mas há a terceira de vez. Vamos na segunda. Penn Central. Portanto, vejam, quando vos disserem o gajo tinha o dinheiro do pai, percebam, é o dinheiro da Penn Central. É um negócio montado por ele. Esqueçam as explicações simplistas. Isto está à cabeça nisto.
há provavelmente baixos escrúpulos, mas há cabeça nisto e há centenas de horas de trabalho nisto para montar uma operação destas. Não vão pelo simplismo bacoco, ok? Bom, Commodore Hotel sucede por coincidência que também era da Penn Central. Ele interessou-se por esse hotel. Disse assim, este hotel está decrépito, mas podia deixar de estar. Mas podia deixar de estar, não é? O hotel estava avaliado em 10 milhões de dólares, não é? Porque estava todo escavacado, não é? Estava fechado e escavacado. 10 milhões de dólares. Para comprar o hotel é preciso, primeiro, um contrato de promessa, compra e venda, não é? Desta vez já não foi possível ser a zero, não é? Da outra vez tinha sido o contrato com sinal zero, 2 vezes era capaz de dar nas vistas. Então o sinal foi 250 mil dólares. Portanto, 2,5%. Ele, por um ativo de 10 milhões, reservou por 250 mil dólares. Mas escreveu num papel que reservava por 250 mil dólares. Sem assinarem e sem pagarem, tenho um contrato de promessa, compra e venda. Já ninguém pode comprar, porque eu tenho o contrato. Reparem que não é mentira. Reparem que não é mentira. Portanto, ele fez, tipo, começou a fazer circular. Epá, eu entusiasmo com estas coisas, cai tudo. Começou a fazer circular que tinha o contrato de promessa, compra e venda, que era completamente verdade. Não estava assinado e não pagou. Mas já tenho, portanto não pode ser vendido. Provavelmente, se alguém ligasse lá para a Penn Central, eles iam lhe dizer assim: pois realmente o Sr. Trump tem o contrato de promessa, compra e venda. Era tudo verdade. Ele tem o contrato. Ninguém assinou, ninguém pagou, mas tem o contrato. Bom, portanto, os outros interessados, pá, não vale a pena, não é? Está prometido àquele gajo. Com o texto do contrato, que é mesmo assim, com o texto do contrato. É pá, estes vídeos, pá, se não deixarem um like e não deixarem um comentário, é pá, ninguém vos explica isto. É pá, ninguém vos explica isto porque ninguém sabe. Não têm paciência para ir investigar em pormenor. Eu adoro, pá, eu adoro. Dá-me trabalho imenso, pá, noitadas após noitadas e está a perceber como é que aquele gajo fez dinheiro. Bom, parece maluco, pá, 3 da manhã a investigar. Bom, com o texto do contrato, reparem que o pai dele é que tinha dinheiro, mas o dinheiro não era dele. Não ia passar um cheque de 10 milhões de dólares por uma coisa porque ele não tinha os 10 milhões de dólares, provavelmente nem os 250 mil tinha. Quer dizer, podia ter porque já tinha feito o negócio anterior, não é? Bom, o que é que ele fez? Foi falar com os hotéis Hyatt, que é uma cadeia gigante, não é? Hotéis Hyatt. E o que é que ele disse? Olha, eu tenho o contrato de promessa, compra e venda para comprar aquilo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos comprar em conjunto porque vocês vão-me trazer a reputação hoteleira. E a Hyatt disse, pá, está bem, mas você traz um contrato e traz mais o quê? E o que é que ele respondeu? Vou trazer uma isenção fiscal durante 40 anos. Os tipos, o quê? Mas eu vou ter um hotel que não paga impostos. Exatamente, você vai ter um hotel que não paga impostos. Mas você tem que me garantir que entra consigo, senão vou já falar com outros tipos da Hyatt. Epá, mas o quê? Um hotel que não paga impostos. Isto é fantástico. Então é assim, vamos fazer o seguinte, 50-50. Eu tenho o contrato de promessa, compra e venda, portanto vocês não podem roubar. Claro que ele não assinou, mas os outros não sabem. Ele pode mostrar, está aqui o texto, podem ler. Tenho o contrato de promessa e venda, portanto vocês não podem roubar a ideia. Aquele hotel já vai ser meu. Segundo, vou trazer uma isenção fiscal durante 40 anos, mas quero 50%. Vocês trazem a gestão, eu vou gerir a obra de construção, vocês trazem as garantias bancárias para obtermos um empréstimo e pagamos aquilo. A Hyatt aceita. Com isto, ele não tinha ainda a isenção fiscal. O que é que ele vai? Ele vai à Câmara Municipal, que é a prefeitura em Nova Iorque, em Manhattan, e vai dizer, eu estou numa parceria com a Hyatt, eu tenho uma parceria com a Hyatt, nós vamos, há ali um prédio que está todo escavacado, que aquilo já foi glorioso, nós vamos devolver aquilo à glória, vamos melhorar imenso. Mas nós, para fazermos este investimento, a cidade tem que nos apoiar. E obteve mesmo a isenção fiscal. Portanto, reparem que ele não tinha o comércio, compra e venda, mas com isso atraiu a Hyatt. Com a Hyatt atraiu a isenção fiscal. E então, com 20 e poucos anos, tinha 50% do Commodore Hotel. Depois chamou-se Grand Hyatt Manhattan, não sei o quê. Portanto, tinha 50% de um hotel em Manhattan. Tinha 30 anos de idade. Estava a dizer 20 e poucos, não. Neste momento já tinha 30 anos de idade. Mas com 30 anos de idade já tinha uns milhões que tinham vindo da venda do contrato inicial e já tinha 50% de um hotel em Manhattan.
alto, epá, alourado, a viver no topo em Upper East Side, com dinheiro no banco, epá, a coisa estava a começar a ficar composta, não é? Entretanto, conheceu uma checa da Checoslováquia, que era a Ivana, que engravidou e casou com ela. Pá, claro que o sucesso também traz estas coisas, não é? O sucesso também traz estas coisas. Uma das muitas engravidou e ele casou com ela. Ele tinha 30, ela tinha 28. O Donald Trump Jr. nasceu logo, porque ela quando casou já estava grávida, portanto nasceu logo. A Ivanka Trump, portanto, nasceu logo, estamos em 1977, para termos uma referência. A filha Ivanka nasceu depois em 81 e o Eric Trump nasceu em 84. Portanto, este casal teve 3 filhos. Mas é porque reparem uma coisa, ele teve que montar aquela. Eu acho que é muito importante perceber isto. Ele teve que montar aquela operação toda, idealizá-la, manter a relação com os tipos da Penn, porque sem a Penn Station nada disto acontecia porque eram proprietários, convencê-los a vender, obter o contrato, a planear aquilo tudo, a atrair partes como os hotéis Hyatt. Reparem que isto é não vou dizer que é um Zé Ninguém, mas é um jovem empresário, atraiu os hotéis Hyatt, conseguiu negociar os 40%, os 40 anos de isenção fiscal, montou este negócio todo, mas depois daquilo estar tudo comprado, ele teve que gerir pessoalmente a renovação do prédio, as obras, os acabamentos, o design interior, o não sei o quê. Pá, é muito trabalho, é preciso perceber. As pessoas podem pensar, olha, era um gajo que fazia jogadas. Não, é muito trabalho. A maior parte das pessoas que está a ouvir agora, se tivesse que gerir a renovação, incluindo eu próprio, de um hotel do zero, é uma trabalheira gigantesca, é detalhes, é coisas que podem correr mal, é fornecedores, é despesas, é orçamentos, pá. É pesado. É algo que é pesado e que tem muitos detalhes. Não é brincadeira nenhuma. Portanto, ele com 30 anos estava a fazer isto. Portanto, estávamos... O segundo negócio concluído, já casado com uma da Europa de Leste, já com o primeiro filho. 30 anos. A reputação de ser filho do pai já começa a esbater-se. Não é? O próprio fazia negócios muito maiores que os do pai, não é? A partir de 79, portanto, 2 anos depois do filho nascer, do Donald Trump Jr. nascer, ele começa a envolver-se no negócio da Trump Tower, que é o negócio talvez mais icónico do Donald Trump. O que é a Trump Tower? É um prédio gigante, icónico, em Nova York, numa localização super premium, que é na 5ª Avenida, número 721, na esquina com a Rua 56. Portanto, está pertíssimo do Central Park, está ao lado da Tiffany's, da joalheria Tiffany's, uns metros à frente da Apple Store. O Hotel Plaza, que depois mais tarde o Trump comprou, é ali perto. É top. O pai dele, o avô, era os Saloons, não é? O pai era Queens, bairro da Jamaica. Ok? E estamos a falar de um tipo que descolou. Não tem nada. Esqueçam a ideia que era o dinheiro do pai. Ajuda. Não vos vou dizer que não. Não ter risco de passar fome. Ajuda. Poder passar meses sem trabalhar, quer dizer, sem ter que preocupar com o salário, porque está a planear. Dedicar tempo a planear porque não está preocupado com o salário. Ajuda. Mas tem que pôr o esforço e tem que conseguir resultados. E ele traz. O que é que ele começa a pensar? Eu agora tenho que fazer uma jogada que mude completamente a escala das coisas. Já tinha feito o contrato, já tinha feito o Hotel Commodore, agora era construir uma torre gigantesca com o nome Trump. E criou uma localização super premium. E descobre, ele estava sempre a ver o que é que estava tudo degradado. Coisas degradadas são sinais de que estão abandonadas. Se estão abandonadas é uma conversa que é possível ter com os donos. Porque é que está abandonada? Você não quer isto? Bom, ele encontra nesse sítio, mesmo ao lado da Tiffany's, que é uma joalharia top, havia uma department store, mal comparado se calhar como o El Corte Inglês aqui, que é o Bonwit Teller. Bonwit Teller. Provavelmente mais pequeno que o Corte Inglês, mas era uma department store importante. Portanto, uma loja grande com vários tipos de compartimentada em diversas áreas, parecido com o Corte Inglês. E isso estava degradado. E havia sinais que aquele negócio estava meio falido, desta loja.
E então ele descobre que aquilo era de uma seguradora, que era a Equitable Life Assurance Society. Ok? Loja em decadência, ele vai falar com esta seguradora. E em 1979, o que é que ele conseguiu negociar? E, portanto, vejam que é mesmo aquilo que ele diz, The Art of the Deal. Reparem que já tinha feito 2 negócios, que é mesmo o The Art of the Deal, a arte de fazer negócios, e agora um terceiro. Qual é? Ele negocia com esta seguradora o seguinte: passam para mim a loja, que era o prédio, gratuitamente, em troca de uma percentagem dos lucros da Trump Tower. E, portanto, ele passou a ter o terreno e a localização sem pagar um tostão. Depois, mais à frente, se tivesse lucros, dividia com a seguradora. Vejam que é preciso mesmo ter tomates para negociar isto. Não há outra forma de dizer. É preciso ser direto e querer pressionar e querer ter resultados em larga escala. Não é vender tretas, é em larga escala. E então passou a controlar um terreno numa negociação super ultra premium da Trump Tower, de Manhattan. Depois, o que é que aconteceu? Esta Department Store era um prédio relativamente pequeno. E ele queria fazer uma torre gigante, que é para ganhar mais dinheiro e para ter mais rentabilidade e mais marca e mais visibilidade. Como ao lado era esta joalharia Tiffany's, o que é que ele fez? Em Manhattan há uma coisa que é air rights, que é os direitos acima de um edifício. Porque reparem, quando um edifício está construído, é ele próprio, mas e coisas acima do edifício. Aquele ar é como se pertencesse ao edifício que está em baixo, porque ninguém pode fazer nada em cima daquele prédio, ok? Isso é vendável. Os air rights são vendáveis. Que é aquilo que acontece em cima de um prédio. Em cima, quer dizer, o ar que está em cima do prédio. Que é o que se chama Floor Air Rights, FAR, ok? E é possível dizer assim, olha, Tiffany, se tu tens um prédio, por exemplo, de 5 andares, podias ter autorização para construir 20, ok? Então, há 15 andares que tu não construíste. Eu posso comprar de ti esses direitos e construir no outro lado. É engraçado, pá. Ao fim e ao cabo, não é do género porem uma regra a dizer assim, você só pode construir 5 andares. Ok, então tudo o que está acima é propriedade daquele tipo que tem os 5 andares. E isso pode ser vendido a outro. É muito engraçado. O Estado não fica dono daquele ar. O Estado, o regulador, a cidade não fica dono daquele ar. Aquele ar é daquele prédio. É preciso que eu estou a dizer. É mesmo air rights. É o espaço desocupado. Está aqui o prédio. Não sei se está aqui. Está aqui o prédio. Tudo o que está aqui em cima, é propriedade do dono deste prédio. Bom, então eles compram a Tiffany's por 5 milhões de dólares. Por 5 milhões de dólares compram os hair rights da Tiffany's. E isso permitiu construir uma torre gigante onde estavam a tal department store da seguradora. Porque como a Tiffany's nunca ia alterar, a Tiffany's é um pequeno prédio em Manhattan, num sítio incrível, mas não é uma torre, é um prédio relativamente pequeno. Eles com isso conseguiram obter autorização para construir 68 andares para cima. E depois já vou dar ainda mais truques que ainda vão ser feitos. Vão ver. É importante perceber, porque, quer dizer, tem que pensar se não podem fazer igual, que estratégias é que podem ter, não é? É engraçado pensar sobre isto. E a Tiffany's pediu 5 milhões de dólares e ele aceitou. Porquê que ele aceitou os 5 milhões de dólares? Reparem que ele até agora não pagava nada, não é? Ele até agora não pagava nada. Todos os outros negócios foram feitos com zero capital. Até agora não pagava nada. Até os 250 mil dólares do contrato de promessa de compra e venda nunca pagou. E, portanto, fazia negócios sem pagar, sem risco, um pouco como o pai dele. Aqui a Tiffany's propôs-lhe pagar 5 milhões, ele aceitou. E só tinha um plano de faseamento dos pagamentos à medida que ele ia construindo, à medida que ele utilizava os hair rights, ia pagando. Porquê? Porque como ele ia obter um financiamento de 200 milhões para cumprir a Trump Tower, para construir a Trump Tower, os 5 milhões é 2,5%. Reparem, quando se entra num mundo em que o financiamento são 200 milhões, são 100 milhões, são 500 milhões, poucos milhões podem desaparecer ou podem ser entregues que não afeta quase nada. Os 5 milhões da Tiffany são financiados pelos bancos.
Depois tem outras coisas engraçadas, que é quem já foi à Trump Tower, ahm, já fui várias vezes, há muitos anos, há pouco tempo, há um dos anos, já há de reparar que se pode entrar por ali adentro, é livre acesso, e lá dentro tem mesas, cadeiras, que qualquer pessoa pode entrar e sentar-se. Não tem que estar a comer e a pagar. Pode estar sentado em mesas e cadeiras, e tem uma cascata gigante, e tem coisas lá dentro que se pode usar. Porquê? Porque isso permite posicionar uma parte do prédio como POPs. O que é POPs? Privately Owned Public Spaces, que é propriedade privada, mas o proprietário privado dá acesso público. Isso permite ir à Câmara Municipal e dizer assim, olha, eu vou fazer aqui uma grande obra, mas também para beneficiar a cidade. Vamos ter casas de banho que qualquer pessoa pode utilizar, vamos ter uma cascata que as pessoas gostam de ver, vamos ter mesas e cadeiras onde as pessoas podem sentar, ouvir uma musiquinha, vamos ter lojas cá dentro baratas e acessíveis que a pessoa pode entrar, comprar um boné, etc. Bom, isso dá aumento dos direitos de construção em altura. Ou seja, como parte do espaço foi utilizado para o público, permite recuperar espaço em cima, porque está a oferecer alguma coisa à cidade. Então reparem como ele utiliza toda a regulamentação para ganhar privilégios que são grátis. Quer dizer, para ele pôr as mesas e as cadeiras ou não pôr as mesas e as cadeiras é quase a mesma coisa. Para os moradores do prédio, a partir do momento que entra o elevador, não vê nada do que se passa cá em baixo, portanto também não interessa muito. E, portanto, construiu a Trump Tower praticamente com zero investimento pessoal. Epá, percebam o que eu estou a dizer. Construiu um dos prédios mais icónicos do planeta Terra, um dos prédios mais icónicos de Manhattan, sem investir nada. É impressionante. Pá. Financiou aquilo tudo, obteve com a seguradora os direitos sobre o terreno. Portanto, o terreno veio de onde? Só para recapitularmos que podem ficar baralhados. Porque até eu fico um bocado baralhado. O terreno veio de onde? Veio da seguradora. A seguradora trocou o terreno por percentagem dos lucros futuros. A Câmara Municipal autorizou mais altura por troca do acesso público ao hall de entrada. E a Tiffany's vendeu-lhe por 5 milhões, mas os 5 milhões metidos dentro do orçamento de 200 milhões são só 2,5%, os direitos de construção em altura. Ele fez aquilo tudo sem gastar um tostão. Tudo praticamente financiado por bancos. Depois conseguiu ter a capacidade também de perceber isto. Não basta construir, depois tem que vender os apartamentos. Portanto, conseguiu depois vender por valores estratosféricos apartamentos em Manhattan e vendeu aquilo tudo. Portanto, com 37 anos, ele ficou com os 3 pisos superiores para a casa dele. Com 37 anos, o Donald Trump estava casado com a checa, patinadora olímpica checa, não sei o quê, que era a Ivana Trump. Vivia num apartamento de 1100 metros quadrados, no melhor sítio de Manhattan, com 3 pisos, um triplex, 1100 metros quadrados, com vista para o Central Park, um dos melhores sítios que existe. O pai dele, continuava lá no bairro da Jamaica, é preciso perceber isto. É incrível, quer dizer, não acho, eu acho incrível. Acho que é uma história mesmo incrível quando se percebe a capacidade de gerar valor só a negociar. Agora, claro que podemos sempre dizer que os tipos da seguradora também foram jantar com ele ao Le Club, não é? Provavelmente. Provavelmente. Nunca saberemos. Porquê que eu digo isto? Lembram-se que a primeira foi com a Penn Station. Fez 2 negócios. O primeiro foi o contrato, que ele vendeu o contrato, e o segundo foi o Hotel Commodore. Ok? Agora estamos a falar dos proprietários daquela loja, era Equitable, uma seguradora. O primeiro contrato foi a Trump Tower, mas vai repetir outra vez com o Equitable. Vai comprar um terreno da Equitable no Upper East Side, que é o tal bairro super top, ao lado do Central Park. Super top, o melhor bairro de Nova Iorque. Quanto é que paga? Igual à Trump Tower, paga 0 pelo terreno, troca por lucros futuros. Constrói o Trump Plaza. Aqui
já vinha com a marca Trump da Trump Tower. Portanto, era a Trump Tower, já tinha sido vendido os apartamentos a milionários, agora o Trump Plaza vende outra vez caríssimo. E reparem, volta a repetir a mesma jogada. Constrói sem comprar o terreno, troca por lucros futuros. Fez 2 vezes com a Penn Station, fez 2 vezes com a seguradora. Cada um imagina o que quiser, não é? Mas realmente tinha amigos muito bons nestas empresas. Confiavam e que acreditavam nele e que achavam que ele era um executivo super competente para fazer estas coisas. Claro, também tinham que achar, porque senão aquilo corria mal para todos, não é? Mas também tinham que acreditar, porque mesmo que fossem amigos do Le Club e do 21 e recebessem qualquer coisa por fora ou por baixo da mesa, qualquer coisa, tipo uns milhões, também tinham que acreditar que o prédio ia ficar feito, porque aquilo era uma barraca atómica, porque tinham dado um terreno em troca de lucros que não existiam. Os lucros têm que aparecer. Portanto, se fazem 2 vezes é porque apareceram. Bom, há 37 anos, já com um sucesso gigantesco, um prédio gigante com o nome Trump lá em cima e na porta cá em baixo, toda a gente em Manhattan via Trump, o tipo já vivia com a louraça e com o primeiro filho, 1100 metros quadrados triplex com vista para o Central Park, veem que o tipo de Queens já não cheirava a Queens, não é? Já disfarçava. Mas é aquela casa toda cheia de dourados e de espelhos e não sei o quê, que gostos não se discutem, mas aquilo parece quase o Palácio de Versalhes por dentro. Bom, mas calhar é importante, é que eu posso estar a ridicularizar aquilo, mas calhar aquilo dava imenso jeito para convidar um tipo lá da Penn Station ou da seguradora a abrir a porta e eu tipo, uau, o que é isto? Se calhar é uma ferramenta de trabalho. Se calhar é uma ferramenta de trabalho para entrar na cabeça desses gajos e de outros políticos. Bom, entretanto, ainda não tinha 40 anos. Maior casa da Flórida. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Porquê é que se chama Mar-a-Lago? Porque é uma casa que tinha terrenos que ligavam desde um lago. De um lado era um lago gigante e do outro lado é o mar. Portanto, estão a ver a localização top na Flórida. Terrenos que ligam desde um lago até ao mar. E no meio um palácio. Uma mansão. Não é um palácio como um palácio de Versalhes, mas é uma mansão americana gigantesca. Okay? 58 quartos, para termos uma noção. 58 quartos. 33 casas de banho. 6 mil metros quadrados. Reparem que a casa de Manhattan era grande e tinha 1100. Esta aqui estamos a falar 6 mil metros quadrados. Construída entre 1924 e 1927 pela herdeira da General Foods. Portanto, o fundador da General Foods só teve uma filha. Esta senhora herdou a fortuna e decidiu construir uma mega mansão gigantesca na Flórida. Tem coisas engraçadas, tem apontamentos portugueses, como telhas e azulejos portugueses. Entre espanhóis e venezianos. Ela com os arquitetos decidiu que aquilo tinha que ter um lado ibérico, português e espanhol, e tinha um ar veneziano, de Veneza. Portanto, aquilo mistura estes 2 estilos. Em 1973, a senhora doou a casa, estava velhota, e doou a casa ao governo dos Estados Unidos. Com a condição de ser a Casa Branca de inverno. Portanto, o presidente tem a Casa Branca em Washington, mas quando está muito frio em Washington, devia ter uma segunda Casa Branca, uma espécie de uma casa de férias na Flórida, que era esta Mar-a-Lago doada por uma privada. E, portanto, o Presidente dos Estados Unidos passava a ter 2 casas, a Casa Branca de Washington e a Casa Mar-a-Lago na Flórida. Mas em 1981, o Presidente Ronald Reagan devolveu a casa. Disse que não faz nenhum sentido o Presidente dos Estados Unidos ter 2 mega mansões, que os custos de manutenção eram elevadíssimos, que não fazia sentido o Presidente ter aquela estrutura toda. E devolveu a casa já a uma fundação que representava a senhora, entretanto já devia ter falecido, e havia os filhos dela e uma fundação e não sei o que, devolveu aquilo. E eles puseram a casa à venda. Puseram a casa à venda por 20 milhões. Aquilo Mar-a-Lago tem uns custos de manutenção altíssimos. Não vale a pena, uma mansão gigantesca. Puseram à venda por 20 milhões de dólares. Mas estamos no início dos anos 80. Atenção, é 20 milhões de dólares no início dos anos 80. O Donald Trump viu aquilo. Ele neste momento já estava rico. O que é que disse? Vou comprar aquela casa. E chegou lá e ofereceu 15 milhões de dólares. Mas vejam agora, não se deixem cansar, porque isto são pormenores brutais. Brutais de negociação. A casa estava à venda por 20 milhões de dólares e ele ofereceu 15 milhões de dólares por Mar-a-Lago.
ok? E a proposta foi rejeitada. Ele ofereceu 15 milhões e a proposta foi rejeitada. É preciso dizer que os 15 milhões que ele ofereceu em 1985 valem 45 milhões hoje. Portanto, ele naquela altura, com menos de 40 anos de idade, bateu o equivalente que hoje seria 45 milhões de dólares por uma casa. Pá, não é brincadeira nenhuma, é dinheiro a sério. E, portanto, bateu esta oferta que foi rejeitada. Ainda não tinha 40 anos. Portanto, imaginem o que é que vinha na cabeça dele. Eu acho que, pelo que eu percebo, ele é uma pessoa muito que acredita em visualização. Pensamento positivo e visualização. Começa-se a imaginar, já estou em Manhattan no topo, agora tem que ter uma coisa na Flórida que seja um palácio que esmague toda a gente à volta, que toda a gente veja que... Bom, o que é que ele fez? Ele foi ver como é que tinham sido as partilhas. E percebeu que... Pá, isto é lindo, pá, porque é lindo, quer dizer, é um bocado tóxico, que é para não dizer muito tóxico, mas é lindo em termos de capacidade negocial e ele depois repete isto noutros negócios que eu vou contar mais à frente. Descobriu que outros herdeiros tinham herdado, ao fim e ao cabo, aquilo era uma propriedade grande, como eu disse, que vinha desde um lago até ao mar, até à praia, e havia herdeiros que tinham a casa e havia herdeiros que tinham outros terrenos. Ele foi a esses outros herdeiros e encontrou os herdeiros que tinham o terreno à frente da praia. Portanto, provavelmente aquilo foi partido, imaginem, em duas partes. Um fica com a casa, que está perto do lago, e os outros ficam num terreno top na Flórida, mesmo à frente do mar. Se calhar em valor comparável. Bom, não sei. Ele comprou esses terrenos à frente do mar por 2 milhões de dólares. Porquê que isto é relevante? Porque como é que a pessoa que estava em mar ao lago ia à praia? Tinha um caminhozinho, que a pessoa saía de casa, atravessava o terreno e ia até à praia. Mas esse terreno não era do mesmo dono da casa, eram dois filhos separados, ao fim e ao cabo. Tipo, um tinha a casa, o outro tinha o terreno à frente do mar. E tinha um caminhozinho onde a malta saía. Imaginem-se de um palácio ir à praia a pé. Ele comprou aquilo, o que é que fez? Cercou aquilo e disse, pá, a partir de agora não. Vocês têm a casa, eu tenho aqui. Portanto, querem ir à praia, têm que ir à volta e têm que andar tipo em uma distância gigantesca para ir à praia porque têm que ir à volta do meu terreno. Aqui já não passam mais. Pá, mas isso não é correto, mas é assim. Há aqui este caminhozinho de areia. Acabou. Isto a partir de agora, propriedade privada, tudo cercado. Quem entrar aqui chama a polícia. Tem que ir à volta. O que é que aconteceu ao valor da casa de Mar-a-Lago? Bum! Caiu. Quando eles puseram à venda, continuava à venda, ninguém comprava aquilo. Porque tinha acesso à praia, mas agora já não vale 20 milhões, que era o que eles queriam. Agora já não tem praia. Então o que é que ele fez? E com o risco de ele construir uma barragem mesmo à frente da outra casa para destruir, ainda mais se fosse preciso. Depois vão ver, eu hei de contar mais à frente, negócios, Isto é tipo child's play, isto é tipo só o aquecimento, porque à medida que vai ficando mais velho, vai ficando mais sociopata. Vai ficando mais sociopata. Isto é o princípio ainda tinha 30 e tal anos. E então o que é que ele fez? Fez uma oferta de 8 milhões de dólares. Reparem que ele tinha oferecido 15 milhões, os gajos rejeitaram. 8 milhões de dólares pela casa e exigia ficar com toda a decoração, todos os quadros, toda a mobília e tudo. Rejeitaram 15, só pela casa, agora é 8 milhões com tudo, com a mobília também. E os tipos aceitaram, porque já não tinham hipótese, já não tinham a praia. Então ele, em vez de 15, gastou 10, que foi 2 pelo terreno, mais 8 pela casa, ok? Mas além disso, ficou com um terreno muito maior, porque ficou com tudo, não é? Com o terreno todo entre o mar e o lago. E com todas as obras de arte e não sei o que, decoração interior. Ele, em vez de 15, gastou 10 e ficou com mais. Tinha 39 anos quando adquiriu uma das maiores casas dos Estados Unidos. Isto é brutal. Isto é brutal. Isto é mesmo um daqueles bifes de informação, mas que dá que pensar. Tinha 39 anos, neste momento estava no topo de Manhattan, no topo da Flórida, dono de 2 mansões nos 2 lados e ainda com o processo de sociopata a fermentar. Porque vem no próximo vídeo. Vamos ficar por aqui, porque isto exige fogo para continuar. Parte 1 do Trump está. Agora temos ou parte 2 do Trump, ou parte 2 do Putin, ou Safra. Eu tenho a impressão que ainda vou fazer qualquer coisa sobre o Jorge Soros. Tenho a impressão que ainda vou fazer qualquer coisa sobre o Jorge Soros. Que também tem sumo como o caraças. Estamos... Deixem o like, deixem comentários, partilhem com os amigos, Se gostam disto, partilhem com os amigos. Vamos continuar a investigar as grandes personalidades da humanidade, atuais e no passado, aprender com eles e deixar-nos deslumbrar com as suas histórias de vida. Um abraço, até ao próximo vídeo.